Atos 27. Nesse capítulo você vai ver muitos ensinos, várias revelações. Vale a pena você meditar nelas, porque revela muitos momentos de tribulações, dificuldades e fé. Havia sido determinado então que Paulo deveria ser levado a Roma. E então ele é entregue a um centurião por nome Júlio. E eles embarcam em um navio para serem levados ali para a corte, né, de César Augusto, a corte romana. Eles embarcam nesse navio e eles vão navegando pelos lugares da costa da Ásia. E chegaram a Sidom, e esse Júlio, que era um centurião, ele tratava Paulo muito humanamente. E ele permitiu que Paulo, ali em Sidom, visse os seus amigos e que os seus amigos até cuidassem dele. Que interessante, né? A pessoa humana, como que ela tem atitudes de empatia, né? Natural, né? E esse centurião, por nome Júlio, ele tinha esse coração tão bondoso, tão generoso, que ele se inclina, né, diante do coração de Paulo, né? A pessoa do bem, ela automaticamente sempre vai reconhecer quem tem o coração bom. Pode perceber isso, né? Também da mesma forma, aquele que é do mal sempre vai odiar muito aquele que realmente tem o coração bom. E dali eles partem, navegando por Chipre. Mas diz a palavra de Deus que os ventos já eram contrários. E tendo atravessado ao mar, eles chegaram a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que ia para a Itália, então o centurião colocou todos os presos nessa outra embarcação. Perceba, quando eles estavam já no outro navio, o vento já era contrário. E agora eles entram nessa nova embarcação e diz então que por muitos dias eles navegaram vagarosamente, porque o vento não permitia que eles fossem adiante. E eles navegavam ali bem devagar. Nós vemos aí alguns pontos, né, interessantes. Havia toda uma ação, né, toda uma movimentação, né, como se o mundo espiritual tivesse se movendo todo, né? Porque na verdade Paulo era alguém inocente, né? Então ele estava tendo que apelar para César, ele foi praticamente, né, obrigado, né, a apelar para César, porque no território dele não havia justiça, né? No território dele não havia ali, lembra que os judeus falaram, olha, traga ele aqui para Jerusalém, mas queriam matar ele no caminho? Lembra no capítulo passado? E Deus, na verdade, usa até toda essa circunstância, né, toda essa religiosidade, todo esse mal, para levar Paulo, porque Jesus falou, olha, assim como você falou de mim em Jerusalém, embora não o tenham ouvido, importa que você fale de mim em Roma. Então era da vontade do Senhor, e o Senhor até usou toda essa circunstância como ele usará. Na vida de um servo do Senhor, nunca nada ocorre por acaso, não existe por acaso, né? Você vê o que José passou, você vê o que Mardoqueu passou, você vê o que Esther passou, você vê tudo aquilo que na verdade são usados pessoas com sentimentos malignos para, né, serem ali aquela ferramenta momentaneamente do mal, mas Deus transforma o mal em bênção. Lembra que José falou? Deus transformou o mal que vocês intentavam contra mim em bênção. Porém, havia toda uma resistência para que
caminhada de Paulo, né, não desse certo. E diz então que eles caminhavam vagarosamente. Isso é um ponto importante de nós pensarmos também. Há momentos que você, pela sua ansiedade, pela sua necessidade de resolução, você quer que as coisas caminhem rapidamente, né? Nós estamos em um mundo que é tudo para ontem, não é? É self-service, né? É tudo imediatismo, né? Nós não suportamos ficar muito em filas, né? É quando nós, até para nós esperarmos um elevador, né? Você ficar ali, se aperta e você já quer que o elevador pare imediatamente, né? Então, esse sentimento de que nós não suportamos mais esperar nada, né? Sendo que um dos frutos do Espírito Santo realmente envolve, né, essa fé, né, a esperança, o domínio próprio, envolve esse atributo também da calma, né? E diz que você deve aprender com isso. O navio que Paulo estava navegava devagar, mas estava indo. E há momentos que, como se diz, não importa a velocidade. O que importa é que se dê um passo a cada dia. O vento era contrário. O vento não permitia ir adiante. E às vezes, o vento, na verdade, ele pode ser essa ferramenta para te brecar, para esperar um pouco, né? Para acalmar os ânimos, né? Para Deus provar também aquilo que ele precisa fazer na sua vida e no teu navio, né? O navio estava indo devagar. E às vezes você olha para a velocidade nas coisas na sua vida e você não tem chegado a concretizar as coisas da forma que você queria, mas você deve confiar em Deus. E você vai ver aqui como nós aprendemos com Paulo. Porque essa viagem toda de Atos 27 simbolizará, na verdade, a vida de qualquer ser humano, né? Você vai ver que tudo que eles passam aqui nesse navio certamente simbolizará algum momento da sua vida. Então, se hoje o teu navio está indo devagar, porque o vento é contrário, você pensa, eu já queria estar muito adiante, eu já queria ter resolvido tudo, eu já queria que as coisas estivessem solucionadas e não estão? Então aprenda a acalmar o coração, porque você vai aprender aqui com Paulo que existe o tempo das coisas irem devagar e existe o tempo que é necessário até parar um pouco. Olha só, nós vamos continuar o que diz a palavra do Senhor. Que o navio foi devagar, o vento era contrário, mas ia andando ali devagarzinho, até que chegou em um lugar chamado Bons Portos, na cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e estava muito perigosa a navegação, Paulo então chamou a atenção deles. Paulo então traz uma palavra e diz: olha, senhores, a navegação há de ser incômoda, vai ser difícil, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Então Paulo começa a avisar ali que era, né, para acalmar, esperar, que a navegação ia ser difícil. E há momentos realmente na sua vida que você precisa ter essa dimensão, esse entendimento. Só que diz aqui o versículo 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Essa é a questão. Há momentos que é declarado a situação, o ambiente, a ocasião, é um tempo de luta, é um tempo de dificuldade, é um tempo de ventos contrários. E isso
precisa ser enxergado, encarado, né? E não simplesmente desprezado. O centurião preferiu crer no piloto. Ah, não, tudo dá certo, né? Naquele piloto do navio, né? Do marinheiro lá, né? Ele preferiu acreditar e disse que ele cria mais no piloto e no mestre da embarcação do que Paulo. E esse é um segundo problema. Quando você não prepara o seu coração para lidar com situação e um tempo de dificuldade que você está sujeito a passar. A Bíblia diz que há o tempo de guerra e há o tempo de paz. E se é tempo de guerra, a melhor coisa a fazer é se fortalecer, é se reanimar no Senhor. Havia um rei na Bíblia que diz, que se eu não me engano é o rei Asa, que no tempo de paz ele preparava as muralhas, ele preparava todo o ambiente para que quando viesse a guerra ele não tivesse tanto desgaste. Porém, aqui Paulo fala, virá um momento de dificuldade, virá um momento de incômodo e haverá danos, quer dizer, haveria perdas. Estavam todos sujeitos a perderem, tanto fisicamente, tanto na carga, tanto no navio. Qual é o momento que você está vivendo? Veja bem esse Atos 27, quanto ensino, né? Será que você está num tempo que a sua vida está indo bem devagarzinho, com um vento contrário, mas está indo? Ou será que você está vivendo esse momento? Um momento que é previsível, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades familiares, dificuldades. Qual é a área, né? Agora cabe a você simplesmente desprezar aquilo que é visível ou realmente parar e se preparar para realmente avançar quando as coisas e você mesmo se sentir apto para isso. Paulo estava avisando, olha, é um momento difícil, né? Vamos se preparar, prepara a embarcação, prepara o navio, né? Vamos enxergar as coisas, mas as pessoas preferem, né? É mistificar tudo, né? Oh, porque é o inferno, porque é o mal, e o mal quer tragar. Não, era um tempo realmente difícil que precisava simplesmente ser reconhecido. O certo era aguardar, porque você espera e as coisas vão entrando no lugar. Tem até um hino que esses dias eu estava até pensando nele e me veio à tona quando eu li isso, que diz assim: quando o vento passar, tudo vai se mover, tudo sai do lugar, quando o vento passar. Então, é isso. Há momentos que realmente é o tempo do vento passar. E o tempo do vento passar, qual é o certo? É você se abrigar, é você esperar calmamente, né? É se refugiar no Senhor. Mas ninguém dava ouvidos a Paulo e diz então, como ali não era um lugar muito cômodo para invernar, então eles resolveram partir para tentar chegar em um outro porto mais cômodo, né? É lógico que num tempo de dificuldade as coisas não estarão cômodas e às vezes é necessário você estar em um momento de incômodo, em um momento, né, que as coisas não estão muito ajustadas, mas você estar ali aguardando, sabendo a hora de avançar, do que fazer como este centurião optou por fazer. O que ele fez? Preferiu não dar voz a Paulo, preferiu avançar e diz então que soprando brandamente o vento, eles pegaram e foram só na vela assim da embarcação, costeando, indo pelos cantos assim de Creta. Mas diz que não muito depois deu um
pé de vento chamado Euroaquilão. Meu Deus! Praticamente um tsunami, né? Só pelo vento, só pelo nome Euroaquilão. Será que não há momentos que você tem que esperar um pouco? Será que não há momentos que você tem que silenciar, aguardar, ainda que não seja muito cômodo? Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, pessoal, se vocês prosseguirem, vai ser uma viagem danosa. Vocês vão sofrer dano, vai ser muito incômodo. Mas é aquilo, né? A precipitação. E acaba passando os pés pelas mãos e dizem então que eles optam por seguir em frente quando era hora de esperar e vem o Euroaquilão, vem um vendaval, vem ali, né, uma tempestade e diz que sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, se deixaram ir à toa. Meu Deus! Às vezes é hora de parar, às vezes é hora de esperar, mas se você já seguiu em frente, se você já está no meio do vendaval, como aqui, veio o Euroaquilão e tomou conta do barco, o barco foi arrebatado. Agora, a única coisa que lhes restava é deixarem o barco ir à toa. Mas tem uma coisa, você pode deixar e dizer, seja o que Deus quiser, e estar sem Deus, ou você pode ser um Paulo, e eu vou mostrar para você esse ensino aqui da Bíblia Sagrada. E diz que o barco foi correndo por uma pequena ilha até que ele estava realmente ali sendo levado. E levado para cima e de todos os meios, as águas e o vento vindo para cima do navio, e eles temiam que fosse lançado em uma costa, em pedras. E eles deixaram ali o barco ir à tona. Deixar o barco ir à toa, como diz aqui a Bíblia Sagrada, é bom para quem entrega a direção do seu barco a Deus. Mas para quem não tem Deus e está numa tempestade tão grande que já perdeu, né, a força, o poder de intervenção, então é importantíssimo você recorrer ao Senhor. Porque nessa do deixar a vida me levar, a vida leva eu, se você não tem Deus para levar sua vida, se o Senhor não é o teu pastor, se o Senhor não é teu guia, o teu barco corre um grande risco de naufragar. O teu barco corre um grande risco de bater nas pedras. Vejamos o que nos ensina aqui a palavra do Senhor. Que o barco, o navio, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte começaram a aliviar o navio. Então, aquele navio estava sendo guiado, perceba, pela tempestade. Era só as provas, era só a tempestade que estava prevalecendo sobre aquele navio. Era só a tempestade que estava o quê? Levando aquele navio. E diz que ao terceiro dia, mesmo com as próprias mãos, eles lançaram a armação do navio no mar. Por quê? O peso do navio, as estruturas do navio já não podiam fazer nada contra o vento e começam a romper. Então eles mesmos começaram a tirar aquele peso e lançar fora do barco. E o navio continuava. E há pessoas que estão e vivem esse momento. Talvez você ouça essa palavra e você diz, pastor, eu estou nesse momento, que é uma grande tempestade, que é realmente situação mais forte do que nós mesmos. E essa força quer dirigir nosso navio, quer realmente levar, não depende de mim.
Olha, não depende de mim, não depende dos meus esforços, não depende mais da minha capacidade, não depende da minha estrutura financeira, não depende da minha estrutura física. Lembra que Paulo falou? Haverá dano no navio, nas coisas, no físico e até nas pessoas. Então, se você já chegou nessa situação, que a situação está além da tua própria força, o teu navio, você já perdeu até o leme, né? Não adianta você fazer força no leme, porque não vai para lugar algum. O vento, o euroaquilão, né? Tá carregando o seu navio. Vamos aprender com Paulo. Olha só. Não aparecendo há muitos dias. Esse versículo eu acho muito forte. Não aparecendo há muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de sobrevivermos. Meu Deus, que forte, né? Tantos dias eles ficaram ali, aquele navio, muitos dias, sem verem nem o sol nem as estrelas. Você imagina a tempestade como era? Era realmente, né, um vendaval de dia e de noite. Eles não viam nem sol nem estrelas. E começou aquela tempestade ali caindo sobre eles de tal maneira que fugiu deles a esperança. Essa situação é a situação daquele que já está, né, assim, prestes a ruir definitivamente. Não há mais esperança. É quando já não vê nenhuma estrela no céu, já não vê nenhum solzinho, nenhuma luz, nenhuma claridade, nada de bom. É como alguém que está num estado degenerativo. Deus tenha misericórdia, né? Uma pessoa que está num estado degenerativo em outras áreas da sua vida, ou diante de uma situação financeira, ou diante de uma falência, ou diante de uma situação realmente desesperadora. Aqui diz que esse navio chegou a essa situação. Tantos dias de tempestade, tantos dias de vendaval, que já não se via nem o sol e nem a lua. E eu oro e abençoo a sua vida, você que me ouve, que porventura estiver nessa situação. Tantos dias, ou até meses, ou venha ao meu coração pessoas que há anos, na verdade, enfrentam uma doença, enfrentam uma circunstância e estão dessa forma, sem verem o sol, sem verem as estrelas, sem verem um pingo de luz no fim do túnel, sem verem sequer uma situação, uma salvação para o seu problema, e já está acabando a esperança de você se salvar, já está acabando a esperança de você sair bem dessa situação, de você mudar essa situação, de você ver essa situação resolvida. Então você está igualzinho esse povo aqui da Bíblia. Eles já não tinham nem esperança. Quer saber? Eu não espero mais nada de bom. Eu já não espero nenhuma alegria, eu já não espero mais nenhuma resolução, eu já não espero mais nada. Não tem mais como. Eles estavam assim. E diz que eles nem se alimentavam mais. Havia muitos dias que não comiam. Então, nessa hora, olha o que é o poder da fé. Paulo se põe em pé no meio deles e diz: na verdade, era razoável vocês terem me ouvido. Paulo falou: vocês deviam ter me ouvido. Há momentos que é momentos de esperar. Há momento que é momento de se refugiar, de ficar calado, quietinho, em silêncio. E Paulo falou: vocês, na verdade, deviam ter me ouvido e não partirem de Creta. E assim vocês teriam evitado esse incômodo, essa perda, né? E é isso que acontece muitas vezes, não é verdade? Só que agora você pode estar me ouvindo e falar: é agora, pastora, é tarde demais. Realmente eu não ouvi e agora já veio o euroaquilão, né? Já veio a tempestade, já veio e meu barco caminha, né, rumo ao naufrágio. E agora? Mas olha só,
o que é o poder da fé. Mas agora vos admoesto, diz Paulo, e que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e disse: Não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos os quanto navegam contigo. Oh, aleluia! A Bíblia fala que a natureza clama a manifestação dos filhos de Deus. Como é importante um filho de Deus genuíno nos lugares, nos ambientes, nos navios da vida, né? Paulo se levanta ali e ele fala e ele traz uma palavra de ânimo. Já não havia esperança, já não havia solução, já não havia salvação. O navio seguia ao nau, né? O navio seguia ali à toa. Era só tempestade de dia e de noite. Não havia solução alguma. Mas aonde há um servo de Deus verdadeiro, não religioso, porque religioso só tem murmuração, né? Religioso só tem notícia ruim para dar. Religioso só tem amargura, só tem maldição. Religioso só tem contaminação dentro de si. Eu não falo de religioso, eu falo de gente de Deus. Gente que fala com Deus. Não para praguejar, não para desejar o mal para os outros, não. Gente que fala com Deus. Paulo se levanta ali na embarcação e ele fala: tenham bom ânimo, porque não vai se perder a vida de ninguém. O mundo precisa realmente, em cada navio, em cada embarcação, de servos genuínos de Deus. Pessoas que falem com Deus. Lembra que eu falei? Se o seu barco está rumo a um precipício, se o seu navio está debaixo de tempestade, ele ir à toa, você perdeu a direção, você perdeu a força, já está além da tua capacidade. Ele ir é perigoso. Ele ir se não houver realmente uma mulher, um homem de Deus nessa embarcação. Mas se tiver um homem de fé, uma mulher de Deus genuíno nessa embarcação, esse barco não vai ruir. Por quê? Porque você está aí dentro desse navio. E então, ao invés do vento levar o seu navio, ao invés, né, da luta levar a tua vida, quem leva a sua vida é Deus. E Deus ali fala a Paulo através do anjo: não temas, o que importa é você chegar em Roma. Não tenha medo, não temas, e eu vou salvar todos quanto estão contigo. Aonde há um servo de Deus genuíno, que ame a Deus sobre todas e ao próximo como a si mesmo, quem vai guiar aquela embarcação é Deus. Então, ele vai orar. Você está numa luta, você está num vendaval, a tempestade é de dia e de noite, você não vê nenhuma estrelinha no céu brilhando, nenhum sinal de luz, de felicidade, de alegria, mas você tem Deus, você tem fé, então invoca o nome do Senhor, que quem vai guiar o teu navio não é o vento. Parece que o vento que está levando para jogar nas pedras, parece que o vento está levando para te jogar num abismo, parece, mas o Senhor é quem guiará e tomará a naus da tua embarcação. E Paulo se levanta e declara aquilo: não tenham medo, tenham ânimo, né? Não importa, né? Não é o religioso que fica lá acusando: olha, tá vendo? Vai afundar, nós vamos morrer, eu falei, eu avisei, ai, 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 o capeta, e fica lá invocando o Satanás. Não, Paulo falou: olha, eu avisei que a gente devia esperar, que a gente devia acalmar, mas agora não fica olhando para o passado, falando, acusando golpe, mas ele fala: mas tenham bom ânimo, procurem se alimentar,
porque a vida de nenhum se perderá. E diz então, naquele momento, que Paulo fala: tenha um bom ânimo, porque eu creio em Deus que vai acontecer exatamente como Deus me disse. E diz então que Paulo fala: é necessário nós irmos até uma ilha. O barco vai ser levado até uma ilha. E essa fé não pode faltar no seu coração. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro da sua família? Quem é você na sua igreja? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua escola? Né? Aqueles que vão lá e afundam, ou você pode ser um Paulo, aquele que tem a fé, aquele que fala com Deus. Não é, né, uma fé doentia, vazia, desprovida de Deus, que fala sem causa, que fala sem razão, né, que fala alienadamente. Não, fala porque falou com Deus. Paulo não estava ali sendo um cego. Não, não é nada, não. Ele falou: eu falei com Deus e Deus me deu essa palavra e eu creio exatamente que vai acontecer conforme Deus me falou. E ele traz a palavra de ânimo e ele traz ali a palavra de bom ânimo e ele diz: eu creio em Deus que vai acontecer. Então, ao invés de você ser mais um, né, negativo, de você ser mais um acusador, de você ser mais um, né, doente, incrédulo, infeliz, murmurador, sentenciador, sem fé, sem esperança, eu declaro que você vai ser um Paulo. Aonde você estiver, você vai ser um Paulo. Você vai falar com Deus, você vai ouvir a Deus. Oh, maravilha, né? Enquanto estão lá só com notícia ruim, você está lá com a palavra de Deus, o evangelho, que é boa notícia de salvação, e você vai trazer o alívio, vai trazer o alento e vai trazer o livramento. Quando chegou a 14ª noite, e eles impelidos ali pelo mar, na meia-noite, os marinheiros pensavam que estavam perto de alguma terra e lançaram ali um prumo, acharam que estavam perto e, no entanto, eles pensaram que o barco ia bater em algum rochedo. Eles acabaram lançando algumas âncoras e esperaram para que viesse o dia. Perceba, já tinha passado 14 dias, eles impelidos pelo mar, né? Quantos dias tem passado a tua luta, né? Quantos dias? Às vezes é 5 dias, 5 meses, 5 anos, não importa. Você precisa manter a fé no seu coração e precisa ser um homem e uma mulher que invoque a Deus, que fale com Deus e que busque uma palavra de Deus, não uma palavra dos outros. Gente com achismo tem um monte, gente para achar, para falar, para... Ixi, meu querido, a melhor coisa é você ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. E Paulo tinha. 15 dias já tinham passado, a tempestade continuava forte, não viam nem sol nem lua, nem luz alguma, continuava a batalha ferrenha. Eles pensaram ali que o barco estava prestes a bater nos rochedos e eles lançam a âncora, resolvem parar. Naquele momento, os marinheiros pensam em fugir e Paulo fala: olha, ou todos estão juntos, ou nós lutamos, ou eles não vão se salvar e vocês não vão se salvar. Paulo sabia que ele ia se salvar daquela. Por quê? Porque ele tinha vida com Deus e tinha uma promessa. Mas para todos serem ajudados ali, precisava realmente haver comunhão e união e ir até as últimas consequências. Na hora da batalha, o que menos você vai ter é pessoas que estejam dispostas a lutar, né? Na hora do bem bom, é fácil. Paulo, então, exorta que ao invés de fugir, pelo contrário, os marinheiros se alimentassem, que estavam muito tempo sem comer. E eles almoçam, comem e recobram o ânimo, acabam ficando todos bem, fortes ali, tomam pão, Paulo dá graças, glorifica ao Senhor na presença de todos e começam a comer. Quando todos estão de bom ânimo, eles estão ali se alimentando, já cheios de fé e de esperança, porque havia um homem de Deus ali que inspirava o coração deles a confiarem que haveria um amanhã. Eram 276 pessoas e
entregam ali e confiam, e diz que levantam então as âncoras e se deixam ir, largando também as amarras do leme, e alcançam a vela maior e dirigem-se até a praia, dando, porém, em um lugar onde tinham 2 mares. Ali acaba o barco encostando e todos eles pulam no mar e são livrados em nome do Senhor. Assim termina abençoado em nome de Jesus.